A maior tática do diabo é convencer as pessoas que ele não existe. A maior tática do inimigo é mostrar para as pessoas que ele não é real. Mas eu estou aqui para dizer que ele existe, ele não é uma energia negativa, ele não é uma lenda ou um conto. Pelo contrário, Jesus chegou a dizer: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu convido você a vir comigo a estudar a palavra de Deus. Eu convido você a vir comigo estudar e acompanhar o estudo da palavra de Deus sobre batalha espiritual nesse trimestre. Eu convido você a vir comigo a entender sobre possessão demoníaca, em nome de Jesus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, aleluia! Estou muito feliz por estar aqui. É mais uma pré-aula, é mais um momento para estarmos juntos. E hoje nós vamos falar sobre a lição número 4. A lição número 4, ela traz um tema que fala possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Meus amigos, é muito importante, talvez você esteja aqui pela primeira vez, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe na sua igreja, que você, na verdade, nos ajude. Não esqueça de dar o seu joinha. E é importante isso porque este trabalho, sem dúvida alguma, é para abençoar a vida de muitas pessoas. E vamos ao nosso texto áureo. E o texto áureo fala: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. A verdade prática, ela diz: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Também existe o objetivo geral. O objetivo geral, ele fala conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Outro fator também é que ele está subdividido em 4 pontos, esse objetivo. O primeiro é destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. O segundo é conceituar a legião demoníaca. E o terceiro é expor o poder de Jesus sobre os demônios. E o quarto é analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. Queridos, para começar, a gente vai começar com o primeiro tópico. O primeiro tópico, ele fala sobre a possessão maligna. Este tópico, ele fala sobre 3 subtópicos. Primeiro, ele fala, número 1, a harmonização nas narrativas. Segundo, ele fala a opressão. Terceiro, ele fala um quadro estarrecedor. Queridos, existe algo interessante para pontuarmos aqui. O maior desafio das igrejas e das pessoas não é lutar, na verdade, com o diabo. O maior desafio das pessoas é lutar para que não haja a ausência de Deus em suas vidas. Isso faz toda a diferença, porque onde existe luz, as trevas têm que correr. Não tem espaço para quem está já cheio do Espírito Santo. Também é pontuar aqui um fator importantíssimo. Primeiro, quando se fala sobre essa questão da harmonização das narrativas, é interessante que na ótica dos evangelistas, somente Marcos e Lucas conseguem fazer narrativas, porque o que acontece é que Mateus afirma que foram 2.
Porém, Marcos e Lucas dizem que era um. Mas, olhando, isso não é um contraditório, porque a Bíblia se completa, até mesmo porque a visão desses dois evangelistas, Marcos e Lucas, foi simplesmente focar naquele que estava mais perceptivo na sua característica de possessão. Isso precisamos pontuar. Agora, nesse primeiro tópico, algo me chama muito a atenção. Primeiro, muita atenção mesmo. Primeiro, nós precisamos, quando se refere à opressão e um quadro estarrecedor. Primeiro, pontuar aqui duas coisas. Número 1, pontuar que nós temos uma geração atual de pessoas que não leem a Bíblia, que não se importam em estudar a palavra, pessoas que têm muita dificuldade de ler livros, e existe também um outro quadro também de líderes e até mesmo pastores de gabinetes. Pessoas que não tiveram ou não têm uma experiência de enfrentamentos, ou seja, do enfrentamento do corpo a corpo, do evangelismo externo, do evangelismo que eu chamo de evangelismo agressivo, aquele evangelismo que ele confronta as pessoas pelo poder da palavra, que é o evangelismo, por exemplo, nos ônibus, o evangelismo nas penitenciárias, o evangelismo nos hospitais, o evangelismo em pessoas que estão envolvidas com drogas, pessoas que estão realmente em um nível de problemas espirituais completamente comprometedor. E um outro fator também é que nós vemos aqui a influência. Tem pessoas que recebem influências, queridos. Alguém uma vez estava questionando se o diabo arrastou as pessoas, os anjos, a terça parte dos anjos do céu, ou se realmente houve uma influência. Arrastou ou influenciou, de uma certa forma, houve um convencimento. O que eu quero salientar é que existem pessoas que estão sendo influenciadas a se envolverem com pedofilia, se envolverem com prostituição, se envolverem com crimes, se envolverem com assaltos, se envolverem com tudo que é de errado nesta vida. Isso é influência. Agora, existem também pessoas que estão sofrendo com opressão. Opressão. O que é opressão? Opressão, para você ter uma noção, uma leitura, imagine que você esteja num quarto, esse quarto tem somente uma porta. A opressão se caracteriza assim, é quando a pessoa que está do lado de fora desse quarto começa a forçar a porta. Ele começa a forçar a porta. Ele começa a forçar a porta. Isso é uma opressão. Outro fator também que quer diferenciar é a possessão. Já é alguém que já está dentro do quarto, dentro do ambiente e que já tomou posse. Observe essa palavra, posse. Possessão. Alguém que já entrou, que já dominou. É importante também pontuar que existe alguém que toma posse ou porque invadiu um local, uma área, uma casa, uma propriedade, etc. E existem situações em que foi a pessoa que abriu a porta, foi a pessoa que deu espaço, foi a pessoa que abriu brechas e etc. Ou seja, no mundo espiritual, o que prevalece é a legalidade. Deu legalidade, o diabo entra. Isso precisa ser muito importante a gente pontuar. Um outro fator também é que quando nós olhamos um quadro estarrecedor, que envolve o endemoniado gadareno, a gente percebe uma característica interessante. Primeiro, ele era um homem que vivia em sepulcros, ele era um homem que tinha o hábito de andar despido, ele tinha uma força descomunal. Outro fator também, ninguém conseguia detê-lo,
Ele tinha atitudes completamente anormais, ele corria pelos montes, descia, subia. Um outro fator também, ele andava desnudo nos desertos, né? E também ele, quando sobrava tempo, ele ainda se feria com pedras. Queridos, esse comportamento ou essa característica, se for colocar ela aos olhos, por exemplo, da psicologia e da psiquiatria, o diagnóstico vai ser lógico, vai ser rápido, e não dizer que a pessoa está com problemas realmente neurológicos, psíquicos, psicossomáticos. E aí é um fator para a gente muito tomar cuidado com isso. Primeiro, porque vamos fazer uma avaliação. Doença. Doença você tem que tratar como doença. Falar como doença. Porque agora existem realmente espíritos de enfermidades. Como é que você vai diferenciar isso aí? Como é que você vai entender isso aí? Porque uma coisa é um neurologista, é um psiquiatra, é um psicólogo olhar para uma pessoa que está nesse quadro do endemoniado gadareno e dar um diagnóstico. A outra coisa, muito diferente, é um líder, é um pastor, que ele não é acostumado a ser um pastor de gabinete, ou ser um pastor que não tem a experiência de vida, né? Muito importante, experiência de vida que eu falo no processo de libertação de pessoas, né? O que acontece? É importante a gente pontuar que algo que se diferencia é que o discernimento do espírito, o dom de discernir, tem que estar na vida de um líder, de uma pessoa, de alguém que perceba e enxergue. Satanás está ali, então alguma coisa precisa ser mudada. E vamos para o segundo tópico. O segundo tópico fala a legião demoníaca. E ele é subdividido em 3 subtópicos, que diz, o primeiro fala uma legião, o segundo diz expulsar e não dialogar, e o terceiro, a presença de Jesus. Sabe, queridos, uma legião, numericamente falando, aproximadamente em torno de 6.000 soldados, numa linguagem como Jesus estava em um período em que os romanos era que dominava sobre aquele território. Então, essa fala, essa linguagem, era a característica de quantidades de demônios que estavam sobre aquela vida, aquele gadareno, aquele homem com comportamentos completamente anormais. E agora tem um detalhe importante, é que existem pessoas que realmente precisam entender que o maior problema da igreja, das pessoas, na verdade, é a falta do discernimento. É a pessoa não perceber a presença das trevas em um lugar, as ações, né, do inimigo na vida das pessoas, ou até mesmo as características. Então, isso tem repercutido muito e tem trazido muitos problemas para muitos cristãos, muitas pessoas. Também, queridos, é importante também pontuar aqui, existem muitas igrejas neopentecostais que têm um comportamento, pelo menos antibíblico, de acreditar em uma palavra de uma pessoa de demônios, né? Pessoas que realmente têm uma capacidade, né, de colocar a fala, sabe, em evidência de uma pessoa que está endemoniada. E quem acredita na fala de um demônio, ou quem desperta isso para conversar e acredita nisso, é uma pessoa que está na contramão das escrituras sagradas, né? E tem uns que faz até entrevistas, né? Tem uns até que se alongam na conversa, mas se percebe uma coisa, é que nas escrituras sagradas, o chamamento de crença, de convicção e de palavra está muito baseado em a pessoa se aproximar de Deus em oração para procurar ter uma intimidade com Deus, com Ele.
de outra forma, qualquer outro, até Paulo mesmo chegou a falar, qualquer outro tipo de revelação, até se um anjo do céu descesse, não era para acreditar. Imagine numa palavra de uma pessoa que está em processo de libertação ou que está oprimida pelo diabo. Também, algo que é importante pontuar aqui é sobre a questão, a presença de Jesus. Querido, eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas sensatas, pessoas que leem a Bíblia. No Antigo Testamento, você percebe literalmente que não existe nenhuma evidência de possessão demoníaca, né? Ou, a não ser características que envolvem, por exemplo, Saul, né? Você percebe literalmente isso, que ele realmente era atormentado por um espírito, né? Mas você não vê isso tão evidente como se vê no Novo Testamento. No Novo Testamento, você percebe que a partir do momento que o Senhor Jesus saiu das águas e após ser batizado por João Batista, você percebe que ali ele começou o seu ministério, né? A presença do Espírito Santo o selou ali para os 3 anos de ministério. Se percebe que ele teve um ministério de enfrentamento, né? Por quê? Porque houve a maior manifestação de pessoas possessas, oprimidas, né? E se percebe no Antigo Testamento que não há isso. Mas na pessoa de Jesus, a presença de Jesus faz toda a diferença. Primeiro, ninguém falou como ele falou, ninguém viveu como ele viveu, e ninguém, queridos, na verdade, teve a evidência, a vida que ele teve. Uma vida completamente diferenciada, um enviado, um unigênito. Os demônios o conheciam, temiam e tremiam. Os demônios sabiam que ele veio para esta terra como um enviado. Então, no mundo espiritual, existia, na verdade, estardalhaços, existia, na verdade, incômodo, porque a presença de Jesus faz toda a diferença. Isso é importante. Um outro fator também que podemos aqui pontuar é que a presença de Jesus, ela completa, até mesmo porque Jesus veio para 3 coisas aqui na terra. A primeira, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A segunda, veio dar vida e vida com abundância. E a terceira, ele veio para destruir as obras do diabo. E vamos para o terceiro tópico. E o terceiro tópico, ele fala o poder de Jesus. E ele é subdividido em 3 subtópicos, que fala, o primeiro é, os demônios sabem quem é Jesus. Segundo, a soberania de Jesus. O terceiro, a libertação do oprimido. Queridos, a palavra de Deus fala que os filhos de Seva, eles tinham, na verdade, visto Paulo expulsando os demônios. E eles chegaram a encontrar uma pessoa que estava em processo de possessão, e eles botaram as mãos e disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te excomungamos, te mandamos embora. Aquele espírito que estava ali disse, eu conheço a Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas vocês, quem sois? O que isso relata é que os demônios sabem quem é Jesus. No Novo Testamento se percebe essa revolução espiritual, esse incômodo deles com a presença de Jesus. É interessante que eles se incomodam, claro,
as trevas se incomodam com a luz, e aonde que a luz chega, as trevas têm que sair. Um outro fator também que é importante falar é a soberania de Jesus. A palavra de Deus, ela fala que Deus, o Pai, deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. Queridos, é importante salientar que quando o Senhor Jesus deu a grande comissão aos discípulos, ele chegou a falar: em meu nome expulsarão os demônios. Observe que há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus e há poder na palavra de Jesus. A soberania de Jesus faz toda a diferença quando se refere-se ao enfrentamento espiritual. É por isso que, se você estiver enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema, ou até um processo de libertação na vida de alguém, ou então você comprou a causa para poder, na verdade, orar, jejuar, pagar o preço, se sacrificar, primeira coisa que você tem que fazer é deixar que Jesus seja o maior na tua vida, seja o grande na tua vida, preencha todas as áreas do seu ser e, acima de tudo, o obedeça. Também é importante salientar a libertação do oprimido. Queridos, eu ainda não vi ninguém que tenha uma íntima comunhão com Deus, que tenha uma vida completamente voltada ao Senhor, ao Salvador, que pague o preço em jejum, oração e na palavra e viva, se uma pessoa que está possessa não vai sair. É interessante que a libertação do gadareno aconteceu porque realmente o Senhor Jesus, ele tinha as características. Observe também que quando os discípulos começaram a ter dificuldades para expulsar demônios, para ter dificuldades para que realmente as libertações acontecessem, né? Ele muito chamou a atenção para que eles orassem e jejuassem. Quando você entra nesse nível de oração, jejum e palavra, queridos, não há espaço. As trevas têm que sair. Um outro fator também importante é que a palavra de Deus, ela fala que todos os enfrentamentos que ele teve, as trevas teve que correr. Se a luta é contra a carne, você precisa o quê? Fugir. Mas se a luta é contra o diabo, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E vamos para o quarto tópico. E o quarto tópico, ele fala sobre os porqueiros. No primeiro subtópico, ele fala o local do acontecimento. No segundo, sobre a manada de porcos. E no terceiro, o estranho pedido do povo. É interessante falar que esta região era uma região habitada por pessoas mistas, né? Era justamente pessoas de outros credos, de outras convicções e de outras etnias. Porém, é muito interessante que existia judeus na sua predominância, e é interessante que existia uma convicção na ortodoxia judaica e até mesmo na tradição que dizia que demônios e porcos é a mesma coisa, todos estão sujos, todos são sujos, né? E é interessante também que essa característica aqui sobre a manada de porcos, como é dito, eles fazem um clamor, um pedido ao mestre dos mestres, a Jesus, e eles começam a dizer, os demônios começam a dizer,
não nos mande para fora desse território, nos mande para que entremos nessa manada de porcos. Daí é que muitas pessoas acreditam que existem demônios territoriais ou espíritos territoriais que cuidam e acompanham gerações e gerações a cultura de povos. Mas isso é uma outra história, um outro assunto para ser discutido. Porém, o que vale ressaltar é que nessa situação toda, os porqueiros começam a ter um prejuízo muito grande. E, seguramente falando, não eram os judeus que criavam porcos. Seria até um contraditório. Mas o que vale ressaltar é que alguém teve prejuízo. E o Senhor Jesus foi convidado a se retirar do ambiente, porque causou morte, prejuízo para aqueles empresários, para aqueles comerciantes, para aqueles criadores, e foi constrangido a convidar a se retirar. Agora, o que deixo aqui uma palavra de aplicação é que a falta de sensibilidade em não perceber a presença de Deus em um lugar, em não perceber a presença de Jesus em um lugar. A falta de sensibilidade e a inversão, de escolhas em pessoas escolhendo o prejuízo em vez de escolher o lucro. Pessoas escolhendo, na verdade, as trevas em vez de escolher a luz. Tudo isso acontece por falta de comunhão, de relacionamento, de proximidade. Isso acontece para quem não tem e quem não tem discernimento. Porque hoje se percebe que existem animais, cachorros, por exemplo, e outras raças, sendo cuidado muito melhor do que vários seres humanos. Eles lá tinham isso como um negócio, como um ganha-pão, Mas se percebe literalmente que nessa aplicação, para fazer uma aplicação, se percebe que muitas pessoas tomam atitudes, fazem escolhas, desprezam a Deus, desprezam, na verdade, a eternidade, por simplesmente não terem o cuidado de fazerem a escolha correta. Aqui eu termino te agradecendo. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Se você puder curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem que tem uma seta e me ajudar. Muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde. Você é uma bênção.